Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Murilo, sou estudante do curso de Ciências Físicas e Biomoleculares no Instituto de Física de São Carlos, na USP. Eu desenvolvo meu projeto de iniciação científica sob a orientação do professor Sebastião Prata Vieira. O nome do meu projeto é Estudo da Interação da Melanina com Ultrassom de Baixa Intensidade. Eu vou começar explicando a motivação e os objetivos do meu projeto para que vocês entendam ele um pouco melhor. Como bem se sabe, a melanina é uma molécula, um pigmento natural encontrado na maioria dos seres vivos do planeta. Ele é um absorvente muito eficaz de luz, sendo capaz de dissipar grande parte da radiação UV emitida pelo Sol. Só que, em alguns casos, esse efeito fotoprotetor ele não é suficiente para proteção em si da nossa pele. Então, acaba por desenvolver essa radiação absorvida, acaba por desenvolver danos na pele que podem culminar em câncer. Câncer é uma das mais comuns neoplasias malignas, sendo que seus principais tipos são os melanomas e os não melanomas. O câncer de pele melanoma é o tipo menos frequente, mas ele é o mais mortal de todos, cujo tratamento consiste basicamente na remoção da parte comprometida da pele do paciente. Entretanto, algumas terapias não invasivas estão sendo pesquisadas e desenvolvidas a fim de se preservar a função dessa parte do indivíduo, dessa parte da pele do indivíduo e dar melhores resultados cosméticos, dentre as quais a gente pode citar a terapia fotodinâmica e a terapia sonodinâmica, que são duas pesquisas que estão em grande desenvolvimento atualmente. Eu vou explicar de uma maneira muito generalizada o que cada terapia significa, como cada terapia funciona, para vocês entenderem mais ou menos onde eu quero chegar. Bom, a terapia fotodinâmica, primeiramente, ela pode basicamente ser resumida em três fatores principais. Uma luz com comprimento de onda específico, uma molécula chamada de fotossensibilizador e o oxigênio singlete presente no meio celular, que no caso é a célula do tumor. O que acontece? Como que a terapia funciona, né? A gente basicamente tem que injetar esse nosso fotossensibilizador na célula tumoral e excitar essa célula tumoral, ou seja, aplicar um feixe de luz com um comprimento de onda específico. Essa luz vai excitar esse fotossensibilizador que vai fazer com que ele transfira energia para o oxigênio singlete, que por sua vez vai se tornar espécies reativas e tóxicas para a célula, causando a morte celular. Em linhas gerais, é basicamente assim que a terapia fotodinâmica funciona, só que ela tem um defeito, porque a penetração da luz não é tão boa, tão grande quanto do ultrassom, por exemplo, por diversos fatores, entre os quais a gente pode citar, por exemplo, a absorção da melanina na própria luz irradiada. Então, como alternativa, foi criada a terapia sonodinâmica, que ao invés de luz utiliza ondas ultrassônicas, e ao invés de fotossensibilizadores, utiliza sonossensibilizadores. O princípio é o mesmo, aplicação do sonossensibilizador, excitação com ultrassom e morte celular. Os mecanismos são diferentes dos conhecidos atualmente para a terapia fotodinâmica, podem ser baseados em cavitações ou implosões soluminescentes, mas é uma pesquisa em andamento ainda. Então, o que basicamente eu faço com o meu trabalho de iniciação científica é entender qual é essa interação da melanina em si com o ultrassom, a fim de posteriormente aplicar esse estudo no desenvolvimento, na, no aprimoramento da terapia sonodinâmica que utiliza o ultrassom como base. Para fazer isso, a gente vai estudar as propriedades ópticas alteradas da melanina quando ela interage com essas ondas ultrassônicas. E como que a gente vai fazer isso? Bom, inicialmente a gente cria nossas soluções, né, utilizando melanina sintética em pó. A gente dissolve essa melanina em solvente, no meu caso foi hidróxido de sódio. Eu coloquei aqui o pH 13 porque basicamente para padronizar, sempre eu estou utilizando hidróxido de sódio com pH 13, com massa específica, quantidade de água destilada específica, enfim, a preparação do solvente é sempre a mesma para padronizar. Então eu dissolvo a melanina nesse solvente e eu crio uma solução com uma concentração alta. Esse primeiro frasco aqui de coloração mais escura é a minha concentração alta. Desse frasco, que a gente costuma chamar de solução estoque, a gente dilui uma quantidade em outro tubo
com mais solvente faz uma concentração menor, que é o que a gente vai estudar. Por que que a gente faz isso? Quando a concentração é muito alta, o espectro de absorção tende a se supersaturar e fica de difícil leitura para o aparelho. No caso, o aparelho que eu estou comentando é o espectrofotômetro, que é o aparelho utilizado para análise de todas as características que a gente está fazendo nesse estudo. Então, ele basicamente ele basicamente analisa a capacidade de absorvância de uma molécula em todos os comprimentos de onda que a gente desejar. Então, o que que a gente faz com as soluções preparadas e diluídas com diferentes concentrações? A gente mede a primeira curva de absorvância dessa solução e cria nosso ponto inicial. Em seguida, a gente pega essa solução e leva para o nosso aparelho. Esse é o esquema de montagem utilizado durante toda a experimentação. Aqui tem o meu ultrassom e aqui é a solução. A solução é colocada nesse recipiente sonicada. Sonicada é quando a gente irradia ultrassom na solução. Então, ela é sonicada aqui. Depois que a gente fez a primeira medição no espectrofotômetro, a gente leva a solução para essa sonicação. A gente faz a sonicação com uma intensidade específica durante 2 minutos e faz uma nova medição no espectrofotômetro. E isso acontece 5 vezes, totalizando 10 minutos de sonicação e com diferentes concentrações e diferentes intensidades de ultrassom, para que a nossa análise quantitativa seja muito mais abrangente, muito mais específica. No final, o resultado obtido, esse gráfico aqui são vários gráficos diferentes, com diferentes pares, concentração e intensidade, vários gráficos semelhantes a esse daqui. A gente percebe que a curva sempre se mantém a mesma, conforme o tempo vai passando, né? E isso significa que a nossa molécula não está se alterando, ou seja, estruturalmente ela ainda é a mesma, desde o início até o fim. O que é bom, significa que a gente não está destruindo a nossa melanina, a gente sempre está mantendo ela. Então a gente obtém diversos gráficos nesse mesmo formato aqui, com diferentes valores, obviamente, e a partir dele a gente vai fazer a nossa análise quantitativa. Bom, aqui nós temos os resultados de discussões. Como que a gente vai realizar essa análise quantitativa? Quando a gente tem os nossos gráficos, a gente separa cada gráfico para cada grupo, por exemplo. Se a gente manter a concentração fixa, a concentração da nossa solução fixa em 0,05 mg por ml e alterar somente a intensidade, nós vamos obter 3 tipos diferentes de gráficos e a gente pode analisar esses 3 gráficos como se fosse... A gente pode analisar eles e colocar tudo no mesmo gráfico. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um comprimento de onda específico, geralmente a gente buscou pegar a banda de Soré, que corresponde ao maior valor de absorvância da nossa curva, e a gente via, conforme o tempo ia passando, de 0 minutos tinha um determinado valor de absorvância, em 2 minutos de sonicação tinha outro valor, e isso até 10 minutos. Então a gente tinha 5 valores para a nossa concentração e intensidade, e a gente graficava isso e fazia um fitting linear. Então a gente obteve 3 fittings lineares diferentes para a mesma intensidade, com as 3 diferentes concentrações. A gente tem a concentração 0,025, 0,05 em vermelho e 0,1 mg por ml em azul. O que a gente percebe é que a absorbância ela aumenta conforme o tempo de sonicação vai passando em todas as concentrações. Isso independe da concentração. Entretanto, esse aumento é maior quanto menor a concentração. Isso a gente vai analisar posteriormente. Mas é uma coisa para a gente já se atentar. A gente vai fazer essa mesma análise, só que dessa vez fixando uma concentração específica de 0,05 mg por ml e alterando o valor da intensidade do ultrassom. Então a gente utiliza 1 watt por centímetro quadrado, 1,5 watts por centímetro quadrado e 2 watts por centímetro quadrado. A gente observa que também aumenta a absorvância da nossa molécula, conforme o tempo vai passando, de sonicação e tudo mais. E quanto menor é a intensidade, maior esse aumento, né? Mais inclinado está esse fitting. Então, como que a gente vai fazer essa análise desses dois gráficos agora? A gente vai fazer outros dois gráficos para analisar esse slope,
que no caso é o nosso coeficiente angular de cada uma dessas retas, em relação à intensidade para esse caso e concentração para esse caso. A gente observa, o que a gente observa, o que a gente pode inferir desses gráficos? Que quanto menor a intensidade da nossa sonicação, maior é o crescimento da absorbância, ou seja, quanto mais fraca for a intensidade, mais vai crescer a absorbância, mais a molécula vai ser capaz de absorver a luz, independente do comprimento de onda. O mesmo ocorre para quanto menor for a concentração. Quanto menos concentrada estiver a solução, mais ela vai absorver a luz conforme a sonicação ocorrer. Esse é só o início de uma série de testes que ainda deverão ser feitos. A razão disso ainda é algo a ser pesquisado, tanto é que nós vamos desenvolver mais pesquisas mudando o solvente, fazendo uma análise somente com o solvente, tirando a melanina, alterando o solvente da solução, né, para ver se é uma coisa específica do NaOH ou se tem relação com a melanina. Esse é um trabalho em andamento ainda, mas que futuramente eu espero que tenha grandes aplicações, principalmente no estudo de terapias sonodinâmicas e terapias duais. Bom, eu gostaria de deixar meus agradecimentos ao professor Sebastião e à doutoranda Érica, que me ajudam grandemente no laboratório. Eu gostaria de agradecer ao Instituto de Física também por colaborar com o local e os aparelhos utilizados durante a pesquisa, e gostaria de agradecer ao CNPq também pelo investimento na bolsa da pesquisa. Enfim, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado da apresentação.